sobre o purgatório. O purgatório é um dogma da fé. Por Dr. Remia Menunchem, traduzido por Andrea Patrícia. Primeira parte. Nossa Senhora provê consolo para as pobres almas no purgatório. Os temas do privilégio sabatino, das 30 missas gregorianas e das indulgências foram abordados para mostrar sua vantagem na libertação de almas do purgatório. O que segue é uma apresentação mais detalhada daquele muito esquecido, se não negado, dogma do purgatório, o lugar onde as almas dos membros da Igreja padecente fazem expiação dos seus pecados. Na sua época, São Francisco de Sales, 1567 a 1622. deplorou como os nossos falecidos são esquecidos, afirmando: a memória deles parece perecer com o som dos sinos funerários. Como o jesuíta padre François Xavier Choupe afirma em seu brilhante livro Purgatoris Plainede, as principais causas desse esquecimento são a ignorância e a falta de fé. Nossas noções sobre o purgatório são vagas demais e nossa fé débil demais. Para corrigir estas deficiências, ele apresenta 3 fontes de luz para elucidar os fiéis sobre a grande importância desse assunto: a doutrina da Igreja, os ensinamentos dos doutores da Igreja e dos teólogos, e a revelação dos santos. Ensino dogmático sobre o purgatório. A Igreja apresenta 2 verdades claramente definidas como dogmas da fé. Primeiro, existe um purgatório. Segundo, as almas que estão no purgatório podem ser assistidas pelo sufrágio dos fiéis, especialmente pelo santo sacrifício da missa. Em resposta à Revolução Protestante, o Concílio de Trento reafirmou a existência do purgatório como já ensinada no Primeiro Concílio de Lyon. Ele também instruiu bispos a ensinar e pregar por toda parte a sadia doutrina da Igreja sobre o purgatório para que seja mantida e acreditada pelos católicos. Eis 3 importantes citações dos cânones de Trento. Seção 255. 1563. Decreto sobre o purgatório. Desde que a Igreja, instruída pelo Espírito Santo, ensinou nos sagrados concílios e muito recentemente em seu concílio ecumênico, seguindo as sagradas escrituras e a tradição antiga dos pais, de que há um purgatório, e que as almas lá detidas são auxiliadas pelos sufrágios dos fiéis e sobretudo pelo aceitável sacrifício do altar. O Santo Concílio ordena que os bispos empenhem-se diligentemente para que essa doutrina do purgatório, transmitida pelos pais e pelos sagrados concílios, seja acreditada e mantida pelos fiéis de Cristo, e seja ensinada e pregada por toda parte. Seção 6. 1547. Cânon 30. Se alguém diz que após receber a graça da justificação sacramento da penitência, o culpado é totalmente remido e o débito da punição eterna é então apagado para cada pecador arrependido, de modo que nenhum débito de punição temporal permanece para ser quitado tanto neste mundo quanto no purgatório, antes que os portões do paraíso possam ser abertos, seja anátema.
Seção 14. 1551. Cânon 12. Se alguém diz que Deus sempre perdoa toda a pena juntamente com a culpa e que a satisfação pelo pecado, feita pelos penitentes não é senão a fé pela qual eles percebem que Cristo tenha satisfeito por eles, seja anátema. Cânon 13. Se alguém diz que a satisfação pelos pecados, quanto à sua punição temporal, de modo algum é feita a Deus através dos méritos de Cristo pelas punições infligidas por ele pacientemente suportadas, ou por aquelas penitências, impostas pelo sacerdote, ou mesmo aquelas voluntariamente empreendidas como jejuns, orações, esmolas ou quaisquer outras obras de piedade, e que, portanto, a melhor penitência é meramente uma vida nova, seja anátema. Cânon 14. Se alguém diz que as satisfações pelas quais os penitentes expiam pelos seus pecados através de Cristo não são um culto a Deus, mas sim uma tradição dos homens, que obscurecem a doutrina da graça e verdadeiro culto a Deus e o próprio benefício da morte de Cristo, seja anátema. Desta doutrina fica claro que a existência do purgatório é um dogma da Igreja Católica e aqueles que o negam não podem chamar a si mesmos de católicos. O valor das revelações privadas. As revelações feitas aos santos, chamadas de revelações privadas, não pertencem ao depósito da fé confiado por nosso Senhor Jesus Cristo à sua Igreja. Elas são fatos históricos, baseadas no testemunho humano que nós podemos não acreditar e ainda assim não pecar contra a fé. Mas como elas são autenticadas, nós não podemos rejeitá-las sem ofensa contra a razão, que exige assentimento à verdade quando adequadamente demonstrada. As revelações privadas são de dois tipos: visões e aparições. Visões são luzes subjetivas infusas por Deus para a compreensão de pessoas escolhidas para revelar seus mistérios. Tais são as visões de muitos profetas e santos para transmitir sobrenaturalmente verdades espirituais para o homem. Três impressões digitais queimadas sobre a capa do livro de orações por uma pobre alma. Aparições são fenômenos objetivos que podem ser provados por evidência material exterior às pessoas que as receberam. Aparições das almas do purgatório são frequentes e podem ser provadas pelos objetos que elas tocaram que foram marcados com impressões de fogo. Tais aparições são encontradas em grande número na vida dos santos. Evidências concretas deixadas para trás por estas almas foram coletadas por um sacerdote no século XIX, Padre Victor Jouet, e depositadas no especial Museu das Pobres Almas em Roma. Deus permite aparições deste tipo para alívio das almas bem como para inspirar nossa compaixão e orações por elas. Elas também servem para enfatizar como são terríveis os rigores de sua justiça contra aquelas faltas que nós infelizmente consideramos apenas triviais. Nossa Senhora consola as pobres almas. As almas da Igreja padecente sempre imploraram os sufrágios dos membros da Igreja militante.
Nossas orações e oferecimentos em nome delas são uma fonte de tremendo alívio para elas. Para os viventes, este é um meio de maior santidade. Uma grande consolação para as almas do purgatório são as visitas da Santíssima Virgem Maria. Nas revelações de Santa Brígida, a Rainha do Céu chama a si mesma pelo lindo nome de Mãe das Almas do Purgatório, a mãe daqueles que estão no lugar de expiação. Ela continua: minhas orações mitigam os castigos infligidos nos pecadores por suas faltas. Nossa Senhora exercita sua misericórdia no purgatório, especialmente nos sábados e nas suas diferentes festas, que tornam-se dias festivos no purgatório. Como visto nas revelações de muitos santos, no sábado, o dia especialmente consagrado a ela, Nossa Senhora desce aos calabouços do purgatório para visitar e consolar aqueles devotados a ela. De acordo com crença piedosa, ela livra as almas que usaram o escapulário e que merecem o privilégio sabatino, e então alivia e consola as outras almas que praticaram verdadeira devoção a ela. Um anjo provê alívio para uma alma no purgatório. Uma testemunha disso foi a venerável irmã Paula de Santa Teresa, uma religiosa dominicana do convento de Santa Catarina em Nápoles. Num sábado ela sentiu-se em êxtase e foi transportada em espírito ao purgatório, que estava transformado num paraíso de delícias, iluminado por luz brilhante em vez de trevas. Então ela viu a Rainha do Céu cercada por anjos, a quem ela dava ordens de libertar aquelas almas especiais e conduzi-las ao paraíso. O dia de festa da gloriosa Assunção parece ser um dia de especial libertação. São Pedro Damiano afirma que neste dia, a Mãe Santíssima liberta vários milhares de almas. Isso acontece porque Nossa Senhora encanta assim introduzir seus filhos na glória do céu no dia em que ela mesma teve a visão beatífica. Além das consolações recebidas pela Mãe Santíssima, as pobres almas são também consoladas pelos santos anjos, especialmente pelos seus anjos da guarda. Os doutores da Igreja ensinam que a missão protetora dos anjos da guarda termina somente com a entrada de seus protegidos no paraíso. Se, no momento da morte, uma alma, em estado de graça ainda não é digna de ver a face de Deus, o anjo da guarda conduz a alma ao lugar de expiação e permanece lá para buscar para aquela alma toda a assistência e consolação em seu poder. O objetivo do devotado guardião é ajudar aquela alma a entrar em seu lar no céu. Na aparição a Santa Margarida de Cortona, que estava rezando pelas pobres almas do purgatório, nosso divino Redentor disse a ela: as dores que elas suportam são muito grandes, mas seriam incomparavelmente maiores se elas não fossem visitadas e consoladas por meus anjos, cuja visão as conforta em seus sofrimentos e as refresque em sua purificação. Estas revelações são perfeitamente consistentes com o ensino da Igreja. De acordo com muitos doutores da Igreja, os anjos da guarda informam às almas do purgatório quem são seus benfeitores e as exorta a rogar por eles. A venerável Agnes de Jesus,
que viveu em constante intercurso familiar com os santos anjos, relata muitas aparições nas quais ela viu os anjos da guarda intercedendo por seus protegidos, trazendo-lhes consolações em meio às chamas onde eles sofriam, e levando-os ao céu quando o tempo da expiação havia chegado ao fim. Nossa Senhora e os santos anjos são intermediários naturais entre o purgatório e a terra, assim como são entre o céu e o purgatório. Que consolação para aqueles que durante suas vidas mostraram devoção à Santíssima Virgem e os seus anjos da guarda. Segunda parte. As chamas do purgatório são mostradas a Virgílio e Dante. Algumas pessoas perguntaram: por que as almas devem sofrer antes de poderem ver a face de Deus? O sacramento da penitência não remove suficientemente os efeitos do pecado da alma e paga o débito exigido para o perdão. De acordo com os teólogos, não é a culpa do pecado mas o débito de dor procedente do pecado que exige expiação. O pecado produz dois efeitos na alma: a culpa por ofender Deus e a pena a ser paga por tal crime. No sacramento da confissão, o sacerdote absolve a culpa quando a pessoa está devidamente arrependida. Isso é chamado de dor de culpa, que é removida pela absolvição. Entretanto, o preço da pena ainda tem que ser pago. Quando a penitência imposta pelo sacerdote não é suficiente para igualar a pena devida à justiça divina, outra coisa precisa ser paga. Essa outra coisa que não foi devidamente compensada é chamada de débito de dor. Se, quando a pessoa morre, ela ainda possui este último débito, ela precisa prestar satisfação por isso diante da justiça divina sofrendo no purgatório. O débito de sofrimento vem de todas as faltas cometidas durante a vida, especialmente dos pecados mortais. Embora a culpa seja remida por uma boa confissão, os pecados não foram expiados pelos frutos dignos da penitência exterior. O que constitui este débito de dor é o restante das muitas penas pelas quais ainda não foi prestada satisfação, uma espécie de mancha, que coloca um obstáculo à união da alma com Deus. Santa Catarina de Gênova afirma que mesmo que, embora as almas do purgatório estejam necessariamente livres da culpa de pecado, ainda há uma barreira entre elas e a união com Deus enquanto as imperfeições existem. No seu tratado sobre o purgatório, ela explica que a alma sente esta barreira dentro dela mesma e deseja fazer a expiação exigida pela justiça divina. Vejo que a divina essência é de tal pureza que qualquer alma, a menos que seja absolutamente imaculada, não pode suportar a visão. Se, na presença da divina majestade, a alma encontra em si mesma o mínimo átomo de imperfeição, em vez de habitar lá com uma mancha, ela mergulharia a si mesma nas profundezas do inferno. Encontrando um meio de apagar suas manchas no purgatório, a alma voluntariamente lança a si mesma nisso. Ele sente-se feliz porque, sob o efeito de uma grande misericórdia, um lugar é dado a ele onde ele pode libertar-se dos obstáculos para atingir a máxima felicidade. Assim,
As almas sofrendo no purgatório compreendem completamente e abraçam as dores que elas devem suportar. Elas veem claramente como mesmo o mais leve obstáculo levantado pelos resquícios do pecado é grave diante de Deus. As almas sofrem com resignação as dores do purgatório. Em seu livro Purgatoris Plained, Padre Schopp observa: as almas estão em contínua união com Deus no purgatório. Elas são perfeitamente resignadas com a vontade dele, ou melhor, sua vontade está tão transformada naquela de Deus que elas não podem desejar senão o que Deus deseja. Elas purificam-se voluntariamente e amorosamente, porque esse é o divino prazer. Padre Schopp faz uma longa lista de pecados que exigem expiação. São os seguintes: pecados de luxúria, Pensamentos, palavras e ações impuras. pecados de mundanismo e dar escândalo, pecados de vida de prazer e busca de conforto, pecados de tibieza, pecados de negligência em receber a Santa Comunhão e falta de respeito na oração, pecados de falta de mortificação dos sentidos e da língua, pecados contra a justiça, pecados de omissão, pecados contra a castidade, pecados de abuso de graças, e pecados contra os 10 mandamentos, especialmente pecados da carne. A culpa de dor ainda existe para todos estes pecados mesmo depois que uma boa confissão tenha sido feita. É por isso que o purgatório é uma misericórdia de Deus. Para aqueles que não fizeram expiação suficiente nesta vida, há um lugar após a morte onde suas almas sofrerão voluntariamente, embora grandemente, para que possam ser purificadas. A dor da perda. Todas as almas do purgatório sofrem a dor da perda da visão de Deus. Algumas, entretanto, sofrem apenas esta dor e não a dor dos sentidos com a qual iremos lidar no próximo artigo. No seu tratado sobre o purgatório, Santa Catarina de Gênova explica quão grande é a dor da perda. De fato, a tortura da dor da perda é, de acordo com todos os santos e doutores da Igreja, muito mais aguda que a dor dos sentidos. Nós não podemos entender isso porque temos pouquíssimo conhecimento do soberano bem para o qual fomos criados. Mas, na próxima vida, o bem inefável assemelha-se para as almas ao que o pão é para o homem faminto, ou a água fresca para aquele que está morrendo de sede, ou como a saúde para uma pessoa doente e torturada por uma longa enfermidade. Em Castelo Interior ou Moradas, Santa Teresa d'Ávila fala sobre a dor da perda. A dor da perda, ou a privação da visão de Deus, excede todos os mais excruciantes sofrimentos que podemos imaginar, porque as almas necessitando ir rumo a Deus, como o centro de suas aspirações, são continuamente repelidas por sua justiça. Você pode imaginar a si mesmo como um marinheiro náufrago que, após longa batalha contra as ondas, chega enfim próximo de alcançar a praia, apenas para ver-se constantemente puxado para trás por uma mão invisível. Que torturante agonia! No entanto, a das almas do purgatório é milhares de vezes maior. Todas as almas do purgatório sofrem a dor da perda,
mas algumas almas sofrem apenas isso, a privação da visão de Deus. Nós podemos imaginar, entretanto, que esta é uma punição leve. Isso é justificado pelas palavras de São João Crisóstomo em sua 47ª homilia. Imagine, ele diz, os tormentos do mundo. Você não encontrará algum que seja igual à privação da visão beatífica de Deus. Terceira parte. O fogo do purgatório é um fogo real, ensinam os doutores da Igreja. Em adição à dor da perda, sobre a qual lidamos no último artigo, há também a dor dos sentidos, ou seja, a dor física do purgatório. Como afirmado, a dor da perda é a privação da visão de Deus e é um sofrimento que atormenta a alma. A dor dos sentidos é similar àquela que experimentamos em nossa carne. É opinião universal dos doutores da Igreja que ela consiste num tipo especial de fogo que produz na alma um sofrimento similar ao que sofremos em nossa carne nesse mundo. Além do fogo, há também outros tipos de sofrimentos. Para ter uma ideia da intensidade do sofrimento, basta saber que o fogo do purgatório é aquele do inferno. O mesmo fogo atormenta os condenados e purifica os eleitos, diz o Papa São Gregório o Grande. São Roberto Bellarmino ensina o mesmo. Quase todos os teólogos ensinam que o réprobo e as almas do purgatório sofrem a ação do fogo. Quanto aos outros sofrimentos, eles são infligidos pela infinita justiça e são proporcionais à natureza, gravidade e quantidade de pecados cometidos. Os débitos variam muito em gravidade e quantidade. Alguns foram acumulados durante uma longa vida de negligência, enquanto outros são uma quantidade menor que não foi expiada na terra. O que é certo, escreve São Belarmino, é que não há proporção entre os sofrimentos desta vida e aqueles do purgatório. Santo Agostinho implora a Nosso Senhor que lhe dê sofrimentos nesta vida em vez de sofrer os terríveis tormentos do purgatório. Ó Senhor, não castigue-me em vossa ira. Em vez disso, purificai-me de tal maneira nesta vida que eu não precise ser purificado na próxima. Sim, eu tenho medo que o fogo tenha sido aceso para aqueles que serão salvos, é verdade, mas ainda assim pelo fogo. Eles serão salvos, sem dúvida, mas apenas após a prova do fogo, mas esta prova será terrível. Tomás de Kempis, autor de Imitação de Cristo, explica esta doutrina do purgatório com um comentário muito marcante. Lá no purgatório, uma hora de tormento será mais terrível do que 100 anos de rigorosas penitências feitas aqui. Em seu tratado sobre o purgatório, Santa Catarina de Gênova diz que as almas do purgatório suportam um tormento tão extremo que nenhuma língua pode descrevê-lo, nem poderia o entendimento conceber a menor noção disso se Deus não o fizesse conhecido por uma graça particular. Ela continua: nenhuma língua pode expressar ou conceber qualquer ideia do que é o purgatório. Quanto ao sofrimento, é igual ao inferno.
consolo em meio à dor. Nossa Senhora oferecendo consolo às pobres almas. Apesar da intensa dor física e moral, no purgatório ainda existe um imenso consolo que as almas apreciam em meio ao seu sofrimento. São Francisco de Sales diz-nos isso. Nós podemos extrair do pensamento sobre o purgatório mais consolo do que a apreensão. A maior parte daqueles que se apavoram demais com o purgatório pensam mais em seus próprios interesses do que na glória de Deus. Isso acontece porque elas pensam apenas nos sofrimentos sem considerar a paz e a felicidade que são desfrutadas lá pelas santas almas. É verdade que os tormentos são tão grandes que os mais agudos sofrimentos desta vida não podem ser comparados com eles. Mas a satisfação interior desfrutada lá é tal que nenhuma prosperidade ou contentamento sobre a terra pode igualar-se a isso. As pobres almas querem estar no purgatório porque este é o desejo de Deus. Elas não podem pecar, não podem experimentar a menor impaciência ou cometer a menor imperfeição. Elas amam Deus com um amor perfeito, puro. Elas são consoladas pela Mãe Santíssima, pelos anjos, pelos santos sacrifícios das missas e pelos sufrágios dos fiéis na terra. Acima de tudo, elas têm assegurada a salvação eterna. A angústia mais amarga é aliviada pela profunda paz deste conhecimento. Assim, enquanto purifica as almas do purgatório pelo fogo, Deus tempera as chamas por consolações inefáveis. A duração do purgatório. A fé não revela a exata duração das dores do purgatório. O que sabemos é que a duração é medida pela justiça divina e que, para cada indivíduo, as dores são proporcionais à quantidade e à gravidade de faltas que não foram expiadas. Deus, entretanto, pode encurtar estes sofrimentos aumentando sua intensidade. A Igreja militante, aqueles que ainda estão vivos, podem também obter sua remissão pelo santo sacrifício da missa e por sufrágios oferecidos pelos fiéis aos defuntos. De acordo com a opinião comum dos doutores da Igreja, as dores expiatórias do purgatório são de longa duração. São João Bellarmino diz-nos: as dores do purgatório não são limitadas a 10 ou 20 anos, e elas duram em alguns casos séculos inteiros. Então ele pergunta: devemos nós, então, encontrar qualquer dificuldade em abraçar o labor e a penitência para nos livrarmos dos sofrimentos do purgatório? Mesmo aqueles que se aplicam mais perfeitamente ao serviço de Deus cometem um grande número de faltas diariamente. Indo pelo princípio que o homem justo cai 7 vezes ao dia, pode-se dizer que mesmo aqueles dedicados ao serviço de Deus cometem uma grande quantidade de faltas aos olhos infinitamente puros de Deus. Suponhamos que tal homem tenha cometido cerca de 10 faltas por dia. Após um ano, a soma é de 3,650 faltas. Após 10 anos, um total de 36,500 faltas.
Agora suponha que cada falta requer 1 hora no purgatório. O tempo total no purgatório para apenas estes 10 anos seria mais que 3 anos por este cálculo bem indulgente. Vamos encerrar com a revelação de Santa Lucarda com relação ao purgatório do Papa Inocente III, que presidiu o celebrado concílio em 1215, mas, entretanto, possui um apego muito grande pela sua família. Papa Inocente III morreu em 16 de julho de 1216. No mesmo dia, ele apareceu a Santa Lucarda em seu monastério em Ayr em Brabante, atual Bélgica. Ele disse a ela que ele estava fazendo expiação por faltas que poderiam ter causado sua perdição eterna, mas devido à intercessão da Santíssima Virgem Maria foi salvo. Ele disse a ela que seu sofrimento duraria por séculos e pediu, em nome de Maria, que obteve para ele o favor de apelar a Santa Lucarda, por sua assistência para mitigar sua punição. Disso nós podemos perceber a seriedade do pecado, a severidade da justiça divina e a importância da devoção a Nossa Senhora, que é a nossa intercessora mais poderosa diante de Deus no dia do nosso julgamento. Nós podemos também ver a importância de corrigir nossas faltas e expiar pelos nossos pecados enquanto ainda estamos vivendo, um assunto que infelizmente raramente é mencionado nos púlpitos após o Concílio Vaticano II. Quarta parte. Nosso Senhor desce ao limbo dos pais para libertar as almas esperando lá. Conquanto nossa fé nada revele definitivamente sobre a localidade do purgatório, a opinião mais comum sustentada pelos teólogos que mais concorda com as Sagradas Escrituras é que o purgatório é localizado nas entranhas da terra, não muito distante do inferno. São Roberto Bellarmino concorda com isso em seu catecismo. Os 3 locais mais baixos ou infernos. As palavras que dizemos no Credo dos Apóstolos "ele desceu aos infernos" são frequentemente simplificadas. A palavra portuguesa inferno, ou, em latim inferus, o Catecismo do Concílio de Trento diz-nos, significa as localidades inferiores ou mais baixas onde as almas que não alcançaram o céu ficam detidas. Esses locais inferiores são 3. Limbo, purgatório e inferno dos réprobos, também chamado de Geena. Nesta Geena, os condenados são continuamente atormentados pelos demônios e por um fogo que nunca é extinto. O purgatório é outro lugar mais baixo onde as almas sofrem com um fogo físico para expiar todos os seus pecados, para que então elas possam estar inteiramente purificadas antes de serem transferidas para o céu para desfrutar da visão beatífica. O terceiro lugar mais baixo é o limbo dos patriarcas ou limbo dos pais. Limbus patrum. Onde as almas dos santos que morreram antes da vinda de Cristo foram recebidas. Lá elas desfrutaram de um repouso pacífico, isentas de dor, consoladas e sustentadas pela promessa de redenção. Foi neste lugar que nosso Salvador desceu após sua morte para libertar as almas esperando-o lá. Assim, Cristo cumpriu a promessa que lhe fez ao bom ladrão Dimas,
que morreu diante dele. Hoje você estará comigo no paraíso. Há também o limbo das crianças não batizadas. Limbos infantil. A Enciclopédia Católica diz-nos que este é o lugar onde as almas das crianças e outras que morreram sem pecado grave ou culpa pessoal estão detidas. Elas estão excluídas da visão beatífica porque o pecado original não foi removido de suas almas, mas elas não sofrem nenhuma dor e desfrutam de uma perfeita felicidade natural. Santo Tomás de Aquino admite, como outros doutores da Igreja, que a justiça divina permite que certas almas do purgatório apareçam para instruir os viventes ou para buscar sufrágios necessários para aquelas almas. Padre Schopp deixa prova com relação à localidade do purgatório para teólogos como Suarez e Bellarmino. Ele contenta-se com o argumento dos geólogos que afirmam que o interior da Terra pode ser inteiramente de fogo. Assim, Schopp conclui, não há nada que impeça de servir como estrada de espíritos. Pois se anjos e outros espíritos podem habitar em nossa atmosfera, porque as almas dos mortos não podem morar nas entranhas da Terra. Isso é ademais atestado por Santa Teresa d'Ávila, que costumava ajudar as almas do purgatório com suas orações e boas obras. Ela viu muitas dessas almas no momento de sua libertação do sofrimento e entrada no céu. Ela escreveu: elas geralmente saem do âmago da terra. O grande bem em ajudar as pobres almas. Através da misericórdia divina, os católicos podem ajudar as pobres almas através do sufrágio. Embora os meios sejam poderosos, eles geralmente são tristemente negligenciados, especialmente após o Vaticano II, quando quase nada é pregado nos púlpitos sobre o purgatório. Consequentemente, a maior parte dos católicos faz pouco ou nada pelos falecidos devido tanto à ignorância quanto à falta de fervor. A principal causa deste triste esquecimento é a falta de reflexão e a perda de visão dos grandes motivos exortando caridade para com os mortos. Estes motivos são revelados a nós pelo Espírito Santo. É um santo e saudável pensamento rezar pelos mortos, para que eles sejam libertados de seus pecados. 2 Mac 12,46. Ou seja, da punição temporal devida aos seus pecados. Santo Agostinho afirma: uma das obras mais santas, um dos melhores exercícios de piedade que nós podemos praticar neste mundo é oferecer sacrifícios, esmolas e orações pelos mortos. São Jerônimo diz brevemente: o alívio que nós buscamos para os falecidos obtém para nós misericórdia similar. Em sua Suma, Santo Tomás de Aquino ensina: os sufrágios pelos mortos são mais agradáveis a Deus que os sufrágios pelos viventes, porque os primeiros possuem necessidades mais urgentes porque não estão aptos a assistir a si mesmos, como os viventes. Ajudar as almas do purgatório, diz São Francisco de Sales, é realizar a mais excelente das obras de misericórdia. Ou melhor, é praticar da maneira mais sublime todas as obras de misericórdia juntas.
Elas são: visitar os doentes, dar de beber a quem tem sede da visão de Deus, alimentar os famintos, visitar os presos, vestir os desnudos, adquirir para pobres exilados a hospitalidade da Jerusalém celeste, confortar os aflitos, instruir os ignorantes, resumindo, praticar todas as obras de misericórdia em uma. Finalmente, para nos mover para lá, há estas palavras tocantes em Jó 19,21. Habitualmente colocadas sobre os lábios sedentos das pobres almas. Compadecei-vos de mim, compadecei-vos de mim, ao menos vós, meus amigos. Vantagens da devoção às pobres almas. Se nós compreendêssemos a gratidão das santas almas por nossos sufrágios, nós ficaríamos muito impressionados. Seu reconhecimento ultrapassa qualquer coisa que nós percebemos na terra. Santa Margarida de Cortona tinha grande devoção pelas pobres almas. Na sua morte ela viu uma multidão de almas que ela havia libertado do purgatório formando uma procissão para levá-la ao paraíso. Deus revelou este favor concedido a Margarida a uma pessoa santa na cidade de Castello, Itália, que viu a alma de Santa Margarida após a morte desta no meio de um brilhante cortejo ascendendo ao céu. São Filipe Neri também tinha uma grande devoção pelas pobres almas, e Deus confiou aquelas almas que estiveram sob sua direção espiritual de um modo especial ao seu zelo. Ele revelou que muitos de seus filhos espirituais apareceram a ele após suas mortes, tanto para pedir suas orações quanto para agradecê-lo profundamente pelo que ele já havia feito por elas. Ele adicionou que através das pobres almas ele havia obtido muitas graças. A gratidão das pobres almas às vezes manifesta-se de uma maneira clara e visível, mas muito frequentemente elas expressam sua gratidão invisivelmente por orações pelos seus benfeitores. Embora elas não possam rezar por si mesmas, elas podem, todavia, obter graças para nós. Tal é o ensino de teólogos eminentes como São Roberto Bellarmino e Padre Soares. Este último afirma: estas almas são santas e queridas a Deus. A caridade exorta-as a amar-nos e saber ao menos de maneira geral a quais perigos estamos expostos e qual a necessidade que temos de assistência divina. Porque elas não rezariam pelos seus benfeitores. Santa Catarina de Bologna pedia ajuda frequentemente às almas pelas quais ela rezava frequentemente. Ela aconselhava outros a fazer o mesmo, dizendo: quando eu desejo obter qualquer favor do Pai do céu, eu recorro às almas que estão detidas no purgatório. Eu rogo a elas para apresentar meu pedido à Divina Majestade em seu próprio nome, e eu sinto que sou ouvida através da intercessão delas. O grande cura d'Ars, São João Vianney, da mesma forma encorajava aqueles que o consultavam a pedir ajuda às pobres almas. Oh! Se soubessem como é grande o poder das boas almas do purgatório diante do coração de Deus! E se nós soubéssemos todas as graças que podemos obter através da intercessão delas, então elas não seriam tão esquecidas.
Nós devemos, portanto, rezar muito por elas, para que elas possam rezar muito por nós. Nós não devemos ter dúvidas de que ao entrarem na glória eterna os primeiros favores que as pobres almas libertas pedem a misericórdia divina são por aqueles que abriram os portões do paraíso para elas. Então não deixemos de rezar por elas, pois elas nunca falham em rogar por seus benfeitores, especialmente quando elas os veem em qualquer necessidade ou perigo. Quinta parte. A confiança em Nossa Senhora dissipa o medo excessivo do purgatório. O artigo final da série sobre o purgatório lhe dará com os meios de evitá-lo. Em seu livro Purgatorio Illustrated, Padre Chope detalha 6 meios, aos quais acrescentei outro, bem como inclui diversos pontos importantes para meus leitores. Devoção a Maria. Primeiro, com o fim de obter grande pureza de alma, nós devemos nutrir uma grande devoção à Santíssima Virgem Maria. Quanto mais profunda e verdadeira for nossa devoção a ela, menos razão nós teremos de temer o purgatório, pois ela ajudará a limpar suas almas e assim diminuir sua estada no purgatório. Para dissipar o medo excessivo, ela disse ao seu servo Padre Jerome Carvalho, um jesuíta que morreu em odor de santidade em 1604, estas palavras consoladoras: tenha confiança, meu filho. Eu sou a mãe da misericórdia para meus queridos filhos no purgatório, bem como para aqueles que vivem na terra. Em Revelações de Santa Brígida, nós lemos palavras similares de Nossa Senhora. Eu sou a mãe de todos os que estão no lugar de expiação. Minhas orações mitigam os castigos infligidos sobre suas faltas. Aqueles que usam o escapulário marrom de Nossa Senhora do Monte Carmelo têm o direito especial de proteção da Mãe Santíssima. Em 16 de julho de 1251, Nossa Senhora apareceu a São Simão Stock e disse: receba, meu querido filho, esse escapulário de vossa ordem. Ele é o distintivo de minha confraria e o penhor de um privilégio que eu obtive para vós e para vossos irmãos do Monte Carmelo. Aqueles que morrem devotamente vestidos com este hábito deverão ser preservados do fogo eterno. É um sinal de salvação, uma salvaguarda no perigo, um penhor de paz e de proteção especial, até o fim dos tempos. Deve ser observado que as palavras devotamente vestidos são significativas. Frequentemente se pensa que a salvação é conseguida quando se usa o escapulário marrom, mesmo se a pessoa está em pecado mortal. Esta é uma posição presunçosa, pois há condições especiais requeridas para o privilégio. Mas a Mãe Santíssima prometeu misericordiosamente que aquele que usa o escapulário marrom receberá uma graça eficaz merecedora de confessar seus pecados ou ter garantido tempo para fazer um ato de contrição perfeita. Há muitas provas miraculosas do cumprimento desta promessa.
A grande importância do privilégio sabatino concedido 50 anos após a morte de São Simão Stock, autorizado pelo Papa João XXII, foi discutido em outro artigo. O privilégio sabatino e as 30 missas gregorianas. Esta é a promessa de Nossa Senhora de libertar do purgatório as almas dedicadas a ela no primeiro sábado após suas mortes. Caridade e obras de misericórdia. Visitar os doentes é uma obra de misericórdia. Um segundo meio de evitar o purgatório é praticar a caridade e fazer as obras do misericórdia. Pois a caridade cobre uma multidão de pecados. 1 Pedro 4,8. E fará com que nós encontremos misericórdia no dia do julgamento. Em vida de Santa Margarida Maria, Monsenhor Languete relata que a santa, que era então mestra das noviças, estava rezando pelo pai de uma de suas noviças que havia morrido recentemente. Quando a noviça voltou para pedir mais orações, Santa Margarida Maria disse a ela para ficar tranquila, porque o generoso ato de caridade que seu pai havia feito antes de morrer havia ganho para ele um bom julgamento. A noviça perguntou à sua mestra qual ato foi este, e soube que quando o santo viático foi trazido para ele, o açougueiro da cidade havia se juntado à procissão acompanhando o Santíssimo Sacramento. Diante de todos os presentes, o pai dela pediu àquele homem que se aproximasse, apertou sua mão calorosamente e pediu perdão por algumas palavras duras que havia dito a ele de tempos em tempos, querendo que todos os presentes fossem testemunha da reparação que ele fez. Deus pune aqueles que falharam na caridade severamente, mas habitualmente ele é muito misericordioso para com aqueles que praticaram esta virtude tão próxima ao seu coração. A prática da mortificação. O terceiro meio de prestar satisfação neste mundo pelos pecados é a prática da mortificação e a obediência religiosa. A primeira e melhor mortificação é aquela que vem do cumprimento dos nossos deveres diários e suportar as provas que encontramos nesta vida em união com Cristo. Aquele que satisfaz os deveres e sofrimentos de cada dia, Padre Schopp observa, cedo irá avançar e impor voluntariamente sofrimentos sobre si mesmo para evitar as dores do purgatório. Os sacramentos. O quarto meio para expiar a punição temporal na terra é o constante uso dos sacramentos, e especialmente a santa recepção da extrema-unção ao aproximar-se a morte. Nosso Senhor admoesta no Evangelho para nos prepararmos para a morte. Seu desejo é que nós partamos do mundo purificados como meio de evitar a justiça divina. As dores ou doenças que ocorrem antes da morte devem ser oferecidas para este fim, quando a pessoa está espiritualmente bem. Por esta razão nós também devemos receber piedosamente a extrema-unção em perigo de morte, tendo feito uma boa confissão e comunhão antes, se as circunstâncias permitirem. A extrema-unção prepara a alma para enfrentar o julgamento de Deus. Para qualquer pessoa doente mesmo sem um perigo próximo de morte,
Os efeitos dos sacramentos ajudam em suas necessidades espirituais. Padre Schopp diz-nos: estes divinos remédios purificam nossas almas de seus pecados, e aumentam o seu tesouro de graça santificante. Eles fortificam a pessoa doente, e permitem que ela suporte seus sofrimentos com paciência, que triunfe sobre os ataques do demônio no último momento e que faça um generoso sacrifício de sua vida a Deus. Ademais, além dos efeitos que eles produzem na alma, os sacramentos exercem uma salutar influência sobre o corpo. A extrema-unção conforta especialmente a pessoa doente e alivia seus sofrimentos. Até mesmo restaura sua saúde, se Deus julga que este é um recurso para a salvação dela. Os sacramentos são de benefício inestimável. Assim Satã tenta privar os fiéis deles, fazendo com que fiquemos negligentes ao recebê-los ou adiando indefinidamente recebê-los. Muitas almas caem nessa armadilha. O efeito mais precioso da extrema-unção é aquele que produz na alma a purificação dos restos da doença e leva embora, ou diminui, o débito da expiação temporal no purgatório. Deus pesa cuidadosamente misericórdia e justiça. Cristo juiz, misericórdia e justiça perfeitas. O quinto meio de obter favor diante do tribunal de Deus é ter grande confiança em sua misericórdia, mesmo enquanto tem-se em mente que sua misericórdia e sua justiça são iguais. Em vós, Senhor, eu espero que eu não seja confundido na eternidade, diz o profeta. Salmo 20. São Francisco de Sales costumava dizer que se ele considerasse apenas sua miséria, ele merecia ir para o inferno. Mas cheio de humilde confiança na misericórdia de Deus e nos méritos de Jesus Cristo, ele esperava firmemente partilhar a felicidade dos eleitos. Nós devemos, disse ele, morrer entre duas escuras. Uma, a humilde confissão de que nós não merecemos nada a não ser o inferno. A outra, de uma inteira confiança de que Deus, em sua misericórdia, irá nos dar o paraíso. Esperança em Deus. Aquele que acredita nele não será confundido na eternidade. Nosso Senhor mesmo nos deu provas de que devemos ter confiança ilimitada nele quando disse ao bom ladrão Dimas: hoje estarás comigo no paraíso. Aceitação pacífica da morte. O sexto meio de evitar o purgatório é a humilde e submissa aceitação da morte para expiar nossos pecados. Este é um ato generoso pelo qual nós fazemos um sacrifício de nossa vida a Deus, em união com os sacrifícios de nosso Senhor morrendo na cruz e de Nossa Senhora, o Redentora, permanecendo aos seus pés. Para fazer este ato em tempo de doença, o paciente deve entender sua condição e saber que seu fim está se aproximando. Portanto, é um grande dano esconder este conhecimento dele por causa de uma falsa delicadeza ou desejo de aliviar sua dor. Nós devemos, diz Santo Afonso,
Transmitir prudentemente à pessoa doente o conhecimento de seu perigo. Se o paciente tenta enganar a si mesmo com ilusões otimistas de uma cura em vez de resignar-se entregando-se nas mãos de Deus, ele causa um dano deplorável a si mesmo. Há muitas histórias de almas que morreram e foram para o inferno ou tiveram que fazer expiação através de longos sofrimentos por causa de sua falta de submissão aos decretos do Criador. Assistência assídua à missa. Finalmente, outro meio eficaz que eu proponho para evitar o purgatório é a assistência piedosa e assídua ao santo sacrifício da missa, que é de valor infinito. A maior das assistências é dada às pobres almas em missas oferecidas por suas intenções, especialmente as 30 missas gregorianas. Nós devemos, portanto, assistir à missa tão frequentemente quanto possível, e mandar rezar missas tanto para os viventes quanto para os mortos. Pois se a missa é benéfica para as almas defuntas que sofrem no purgatório, não é igualmente valiosa para as almas que ainda vivem na terra. Certamente, assistir devotamente à missa é um dos melhores meios de encurtar ou mesmo de eliminar o purgatório de alguém. A proporção de salvos é pequena. O ensino unânime da Igreja e o testemunho dos santos e místicos é que a maioria dos homens é condenada e poucos são salvos. O céu não é todo povoado, afirma São Pedro Julião Eymard, que exclamou: "Ah! Como é muito pequeno o reino de Jesus Cristo!" Num sermão, São Leonardo do Porto Maurício nos diz: um de nossos irmãos, bem conhecido por sua doutrina e santidade, estava pregando na Alemanha. Ele descrevia a feiura do pecado de impureza tão energicamente que uma mulher caiu morta de tristeza na frente de todos. Então, voltando à vida, ela disse: "Quando eu fui apresentada diante do tribunal de Deus, 60.000 pessoas chegaram ao mesmo tempo de todas as partes do mundo. Deste número 3 foram salvas indo para o purgatório, e todas as restantes foram condenadas." Nossa Senhora de Fátima mostrou o inferno a 3 crianças e disse a elas que as almas estavam caindo como flocos de neve numa cegante nevasca, a maioria por causa de pecados da carne, certamente uma moléstia universal em nossa sociedade. Este é um ensino difícil. Nós não gostamos da ideia de que quem quer que seja deva ser despachado para sofrimento eterno, mas este é o ensino constante da Igreja. Eu temo tristemente que o céu não é realmente tão povoado como muitos imaginam, mas que o inferno é bem povoado de fato. Propósitos prudentes para evitar o purgatório. Nossa Senhora libertando uma alma do purgatório. Finalmente, deixe-me adicionar diversos outros propósitos que devem evitar ou diminuir o purgatório. Primeiro, oração diária para morrer no dia de Nossa Senhora, o sábado, para obter o privilégio sabatino e receber dignamente a extrema-unção. Se lúcida, a pessoa deve recorrer fervorosamente à Mãe Santíssima no leito de morte.
Segundo, a prática dos 5 sábados requerida por Nossa Senhora de Fátima Irmã Lúcia em 1925 é um meio importante de preparar para a morte e mitigar o tempo passado no purgatório. Nossa Senhora pediu que por 5 primeiros sábados consecutivos, a pessoa vá para a confissão e comunhão, reze 5 dezenas do rosário e medite por 15 minutos sobre os mistérios do rosário, tudo feito com intenção de fazer reparação ao Imaculado Coração de Maria. Terceiro, outra devoção benéfica é a das 9 sextas-feiras, onde a pessoa recebe a Santa Comunhão na primeira sexta-feira em honra do Sagrado Coração em 9 meses consecutivos. Revelando esta devoção a Santa Margarida Maria Alacoque em 1670, Nosso Senhor fez 12 promessas àqueles que fizerem esta devoção. Quarto, pode-se também incluir em seu testamento e tornar conhecido de seus parentes seu desejo de uma ou mais séries de 30 missas gregorianas a serem rezadas por sua alma após a morte. Se uma for o suficiente, as almas do purgatório irão se beneficiar das restantes. Quinto, outra sugestão é ler o livro do Padre Schopp sobre o purgatório e colocar em ação todos os meios que ele descreve. Em nossa barbárica cultura progressista, apenas a misericórdia é enfatizada. O tempo para a justiça parece à mão nesta era de apostasia geral. É a opinião deste autor que a expiação total da punição temporal devida ao pecado é provavelmente raramente cumprida na terra pela maioria dos fiéis e expiação é completada apenas no fogo do purgatório. Atualmente é pensado e ensinado que quando a culpa é removida no sacramento da penitência nós temos um caminho reto para o céu. O que é flagrantemente falso. Raramente é feita a menção, se é que é feita alguma vez, sobre a expiação da punição temporal devido a todos os pecados. Nós devemos lembrar que no inferno tudo é perdido por toda a eternidade. Portanto, é uma grande bênção ter o purgatório onde pode ser feita a expiação para que possamos atingir a salvação eterna.